Então, gente, boa noite, quem está assistindo a aula viva, nosso segundo encontro do encontro certo, né? Nossa segunda aula. E, na realidade, dentro dessa segunda aula, nessas primeiras aulas, como eu conversei com quem participou da primeira, ou quem assistiu a primeira gravada, é, eu resolvi botar alguns temas mais genéricos, independente da especialidade. Então, a gente falou, na aula 1, a gente falou um pouco de farmacologia. Na aula 2 hoje, a gente vai falar um pouco, a primeira parte de emergências médicas. Na aula 3, que é a primeira do novo modelo, a gente vai falar um pouco de anatomia. E aí depois a gente começa a entrar nas coisas mais específicas. No mês de agosto, a gente vai ter uma aula vai ter a segunda aula de emergências médicas, mas vai ter uma aula de agregado leucoplaquetário, utilização de PRF para cicatrização de alvéolo e assim por diante. Já existe um cronograma de datas até o final do ano, mas os temas exatamente pode ser que eles mudem, porque a partir de amanhã, quando a gente começar o projeto oficialmente, essas duas aulas são a pontapé inicial, né? Mas quando a partir de amanhã a gente começar oficialmente o programa, aquelas pessoas que tiverem inscritas no programa, aí vão começar a sugerir temas. Então pode até ser que os temas, ainda em agosto ou logo depois, a gente comece a colocar temas sugeridos por vocês. Tá? E então, falando de emergências médicas, gente, eu, na verdade, é um tema que eu sempre brinco, alguns alunos da especialização da Certo já tiveram essa aula de uma maneira diferente, mas a gente vai ter que fazer essa aula umas 3 ou 4 partes ao longo dos nossos encontros, né? E eu sempre digo, eu um pouco brincando, mas um pouco de razão, se eu não sei se eu gosto de emergências médicas ou eu tenho muito medo de emergências médicas. O fato é que eu tive duas experiências bem importantes sobre emergências médicas. Elas vão ser discutidas no dia que a gente falar de reações alérgicas. Eu não sei ainda se a gente vai ter 3 ou 4 aulas de emergência, de acordo com o ritmo que ela estiver indo. Eu sei que a última coisa que a gente fala, porque é a ordem cronológica do livro, vamos dizer assim, é sobre reações alérgicas. Então, na parte 3 ou na parte 4, dependendo de como a gente for no ritmo, a gente vai conversar um pouco sobre reações alérgicas e eu vou explicar para vocês, vou contar para vocês 2 casos de reações alérgicas extremamente graves que eu vivenciei, uma em consultório particular e uma dentro do Pedro Ernesto, na minha época de residência da Bucomaxilo. Tá? Essa segunda, inclusive, um caso de reação alérgica fatal, com óbito de um garoto de 14 anos de idade por um choque anafilático ao anestésico local. Então, desde que eu vim da Bucomaxilo, eu vi muita situação de emergências médicas, claro, a grande maioria, como a gente tem ideia, sem grandes gravidades, mas algumas emergências médicas que me preocuparam. Assim que eu saí da residência, logo depois, nós estamos falando aí de mais de 20 anos, mais de 25 anos, para ser mais específico, né? Eu comecei a trabalhar com muitos cursos de emergências médicas, né? Eu e o Eduardo Rosa, um amigo meu que hoje mora em Brasília, a gente montou um grupo chamado GEL, na época, Grupo de Emergências em Odontologia, e o grande objetivo do GEL era fazer treinamentos de emergências médicas. Treinamento, ajudar a montar consultório, como é que se tornava o seu consultório pronto para emergências médicas, quais os equipamentos, como usar os equipamentos, os medicamentos, onde ficar cada um no seu consultório, tá? E a gente ficou nessa de 99 até 2005, 2006 aproximadamente, com um grupo chamado GEL, Grupo de Emergência e Odontologia. Nessa época, o Eduardo foi morar em Brasília, né? E passou por um concurso, hoje ele trabalha em Brasília. E aí o nome GEL, como era um nome que tinha sido criado por ele, esse nome ficou com ele, né? Ele durante muitos anos ainda trabalhou com curso de emergências médicas, não sei se trabalha ainda, tá? E aí eu criei um nome fantasia para os meus cursos, chamado SOS Odonto, Emergências Médicas e Odontologia. E aí eu passei de 2005 em diante dando cursos de emergência médica, fazendo treinamento, né? Na época existia um site do SOS Odonto, onde as pessoas tinham um lugar para elas colocarem as situações que elas tinham vivenciado no consultório, tal, colocar as experiências, né? Troca de experiências, né? E aí eu comecei a pegar uma casuística muito grande de emergências médicas, e isso em 2015 ou 2016, né? Exatamente num ano, no outro foi 2015, para ser mais específico, isso virou um livro. Surgiu um livro,
que é o que está, a capa dele está aqui embaixo, né? E aqui nas laterais desse slide estão, né, a foto inicial dos 20 capítulos do livro, é o que a gente vai começar a falar. Então, muita gente pergunta quando eu faço emergências médicas, quando eu faço treinamento, quando eu faço curso, pergunta, Renato, a aula é baseada no livro? E eu costumo dizer que é o contrário. O livro foi criado a partir das aulas. As aulas de emergências médicas vieram primeiro, a troca de experiências, informações, as pessoas passando as situações que elas vivenciaram, e isso acabou se tornando um livro. E claro que hoje o livro, o SOS Odonto, ele já está aí com tempo passa rápido, ele já está agora fazendo literalmente esse ano. E nessa época agora ele foi lançado no CIORG, então julho. Então ele está fazendo agora, acabou de fazer esse mês 10 anos que ele foi lançado, foi o terceiro, meu terceiro e último livro até então, né? E então ele é um livro que ele representa muito do que eu vim estudando em emergências médicas desde então. E aí, isso é que é importante, gente. Como prevenir e tratar as emergências médicas? Quem já assistiu alguma aula minha de emergências médicas sabe que a aula começa exatamente, todas elas começam, depois desse bate-papo inicial, a aula começa com esse vídeo aqui. Um vídeo onde eu tirei o som Ah, propositalmente, tá? Um vídeo onde eu tirei o som e eu coloquei uma legenda, mas eu vou comentando com vocês. A gente está vendo um atendimento médico acontecer, né? Vários de vocês. Renato? Oi, pode Não, falar, desculpa, não, não. Não, perdão, perdão. Não, tá? Pode falar, não, eu Cleiton, vou se desligar precisar. meu. Não, que eu vou, não, eu vou desligar o meu microfone. Desculpa, Tranquilo, perdão. problema nenhum, relaxa. Então, a gente está vendo um tratamento médico acontecendo, tá? Tem um dentista, tem um auxiliar, o paciente reclama de calor, esse é um vídeo originalmente em inglês, por isso que eu cortei o som. O paciente reclama de calor, tá? Diz que está com um pouquinho de dor no peito. Teoricamente, ele perde a consciência muito rápida. Eu já estou colocando que evolui com uma parada cardiorrespiratória por eu já conhecer o final do vídeo. E repara que o interessante ou assustador é que o dentista continua pedindo para o paciente abrir a boca. Ou seja, teoricamente, você teria 4 minutos para reverter uma parada cardiorrespiratória, tá? Ele perde praticamente 25% do tempo, ou seja, quase um minuto. Agora, ó, o relógio está chegando praticamente a 3 minutos, ele percebe que tem algo de errado. Tá? E aí pediu para esse circulante pegar o cilindro de oxigênio. Repara, a princípio ele tem uma pessoa inconsciente e ele bota uma cadeira sentada. Quando vem o tubo, o cilindro, é engraçado que ele pergunta, engraçado, o assustador ele pergunta onde está o tubo, tá? E olha como é que vai vir o tubo na máscara toda enrolada, tá? Eu não estou dizendo que teria que usar, que o oxigênio faria algum efeito, ele desenrola, é interessante que ele coloca o cilindro, ele diz que o cilindro está vazio, mas ao mesmo tempo, num zoom, né? Esse vídeo é um vídeo mais antigo, então quando é um zoom ele desfoca um pouco, né? Era um DVD isso, tá? Ele diz que está vazio, mas duas coisas interessantes. Primeiro, olha, ele não sabe como funcionar, ele está vazio. Nesse zoom agora, a gente consegue entender que não está vazio, só está sem pressão. E mesmo teoricamente estando vazio, alguém fica segurando aquilo ali na boca do paciente, no nariz do paciente o tempo inteiro. Tá? Então a gente vê que nada está sendo feito de efetivo, tá? O dentista, o auxiliar chega dizendo que o paciente está fora, out of body, ou seja, desmaiou, é o que ele diz, pede para chamar um socorro especializado, ela bota a mão na cabeça para lembrar o telefone, teoricamente liga para o socorro especializado, tá? Como se fosse o nosso corpo de bombeiros ou algo similar. Repara, apesar do cilindro teoricamente estar vazio, ele continua. Aí ele tira o cilindro e eu brinco dizendo que nessa hora que ele dá esse tapinha na cara é mostrando que ele desistiu, né? Repara, o dentista não está fazendo nada, a equipe auxiliar não está fazendo nada, chega o socorro especializado, tá? Todos aqueles profissionais que estão envolvidos ali são dentistas, tá? Essa simulação. Essa equipe de paramédico que chega para fazer a simulação são paramédicos, na verdade, mas trabalhando como atores. E esse zerado relógio significa que, teoricamente, se você teria 4 minutos para reverter uma parada cardiorrespiratória, isso foi um sucesso. Né? Nessa hora eu estaria tocando uma musiquinha meio fúnebre, tá? E aí, gente, e teoricamente o Charlie, que é o nome do paciente, que é um dentista também, né? O paciente que está aí no chão, né? Na teoria, na simulação, que morreu, ele é um dentista, na real, tá?
E aí, quando acaba, vocês vão ver que já já a tela vai ficar escura. E quando fica escura, eu vou cortar, tá? Quando fica escura, fica um sonzinho de uma ambulância no fundo, nosso tradicional aquele barulhinho de sirene de ambulância. E a voz do Malamed, que é a pessoa que criou esse vídeo, vinculada a uma empresa para vender equipamento de emergência, o Malamed começa a fazer uma série de perguntas em inglês. Você saberia o que fazer se isso acontecer no seu consultório? Você tem equipamento de emergência? E sua equipe tem treinamento? Essa luz agora é que seria a luz da ambulância, e aí eu cortei, tá? E aí ele começa a fazer uma série de perguntas, e no final ele responde da seguinte maneira: Infelizmente, eu sei que você respondeu não às 13 perguntas que eu lhe fiz, tá? O que ele tenta mostrar que as pessoas não estão preparadas. Esse vídeo, gente, ele tem um caráter, vou só tirar, ele tem um caráter extremamente comercial, apesar de didático, tá? Esse vídeo foi feito, é um pedacinho de um DVD, dois DVDs, isso dá umas 5 horas de DVD. Um DVD criado há alguns anos atrás, uma empresa do Canadá chamada Health First, Primeiros Socorros. Essa empresa resolveu criar, alguns anos atrás, um kit de emergências médicas para o consultório dentário, tá? E na época eles contrataram para ajudar na criação e para divulgar o professor Malamed. Professor Malamed, que todo mundo aqui conhece como professor de anestesiologia, né? O Malamed é uma das maiores autoridades mundiais em odontologia, em emergências médicas em odontologia, tá? O Malamed tem uma formação, deixa eu já botar de novo aqui, tá? Muito grande nessa parte de emergências médicas. E aí eles contrataram o Malamed criou um DVD, na verdade, dois DVDs, né? E qual é o caráter comercial, tá? Quando você comprava o kit, eu não sei se o kit não existe dessa maneira, tá? Quando você comprava o kit, tá? Você abria o kit de emergências e junto com o kit de emergência vinha esse DVD, com aquele famoso recado: não utilize nada antes de assistir. E o que começava no DVD era exatamente o que a gente viu nesse vídeo. A mesma situação que vocês viram, deixa eu voltar aqui, a mesma situação que vocês viram, o vídeo, obviamente, sem a legenda. Ele é um vídeo em inglês, e eu que coloquei aquelas legendas há muitos anos atrás, tá? E aí, a gente viu uma situação totalmente errada, tá? E não é errado de insucesso porque o paciente morreu, não. É errado porque, eu costumo dizer, quando você fala de emergências médicas, existe um trinômio muito importante, que é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. Então, naquele caso, eu não sei a anamnese do paciente, eu não sei se o paciente tem uma doença pré-existente, então nós não podemos dizer se houve alguma prevenção, tá? Ou seja, se o dentista preveniu através de anamnese, através de exames laboratoriais, de qualquer outra maneira, se ele preveniu uma situação de emergência, nesse vídeo ilustrativo, não tem como a gente saber, tá? O que a gente Tu vai sabe é querer que frango? houve uma Fiz pra demora, você uma não, cara. grande demora Porque você tá comendo frango. no diagnóstico e no tratamento. Então, na verdade, ele não diagnosticou e não me importa nesse momento o que aquele paciente teve, a princípio uma parada cardiorrespiratória, tá? É um DVD comercial, tá? Mas no tripé, prevenção, a gente não sabe. Mas dos lados do tripé, no diagnóstico, o diagnóstico ali foi um sucesso e o tratamento foi um sucesso. Então, quando você coloca aquele DVD, ele coloca esses primeiros 5 minutos, dá aquele choque, tá? E quando o Malamed ele faz as 13 perguntas sarcásticas dele, ele começa um DVD, dois DVDs com 4 ou 5 horas de duração. Nós vamos, ao longo dessas partes, ver alguns pedacinhos, onde ele vai simulando algumas situações de emergência, tudo com vídeo. A situação de emergência para, aparece o Malamed, ele explica a doença, ele explica a prevenção, ele explica o tratamento, e aí o vídeo volta e a pessoa é tratada. E no final do segundo DVD, não coloquei isso hoje ainda, a gente pode colocar em outra aula, vem exatamente essa mesma situação, segundo o Malamed, tratado de maneira correta. Ou seja, o lado comercial mostra exagerado, sim, mas você não entende nada de emergências médicas, tá? Compre o nosso kit, assista 4 horas de aula e fique pronto. Tá? Então, claro que tem um lado exagerado, um lado comercial da história, mas o fato é, a pergunta é clara, e se aquilo ali acontecesse no nosso consultório? E aí, gente, quando eu falo de emergências médicas, eu gosto sempre de começar a aula com uma coisa que pode até soar estranho, pode até soar desanimador, mas eu costumo dizer o seguinte: nós estamos falando de
prevenção e tratamento de emergências médicas no consultório, não necessariamente no consultório dentário, ou seja, fora de um hospital, com recursos bastante limitados. Não é recursos bastante limitados porque nós somos dentistas, não. Se nós fôssemos médicos e trabalhássemos em consultório, provavelmente a gente teria a mesma limitação de recursos. Então, existe uma grande diferença entre tratar emergências médicas em ambiente hospitalar e tratar emergências médicas em consultório. Então, o que eu falo que às vezes pode dar uma tristeza, uma sensação de impotência, gente, no meu consultório, se o paciente tiver uma reação alérgica grave, se o meu paciente tiver um AVC hemorrágico, se o meu paciente tiver um infarto agudo do miocárdio, ele provavelmente vai falecer. Por quê? Porque emergências médicas no consultório dentário ou em qualquer consultório se baseia em prevenção, ótimo, tá? Anamnese e tudo, diagnóstico rápido das situações de emergência e tratamento rápido. Só que, estatisticamente falando, como eu digo, todo mundo que está aqui nesse momento, nós somos 20 e poucas pessoas, todo mundo que está aqui vai ter, isso é estatístico, gente, vai ter ou já teve algum paciente com uma síncope no consultório, que perde a consciência. Todo mundo vai ter um paciente com uma crise hipertensiva. É muito provável que a grande maioria, se não todo mundo, tenha um paciente que sofre uma crise convulsiva. É muito provável, eu diria que é praticamente certo, que todo mundo tenha um paciente com uma crise hipertensiva ou com uma crise hipotensiva, tá? Mas é muito provável que nenhum de nós que esteja aqui tenha um paciente com AVC hemorrágico. É muito provável, principalmente se você cuidar bem da parte de prevenção, é muito provável que ninguém que esteja aqui agora vivencie um infarto no consultório. Porque, na realidade, o nosso objetivo em emergências médicas, é prevenir, diagnosticar e tratar. Mas nosso grande objetivo de prevenir é evitar que a gente tenha situações de emergência extremamente graves. Porque se a gente trabalhar muito bem com a prevenção, as emergências médicas que a gente vai diagnosticar e tratar, elas tendem a ser bem brandas. E esse é o nosso dia a dia, tá? Então, como é que a gente estuda isso? E espero que na última aula, vários que estão aqui estavam na última aula, tá? Gente, eu queria que vocês, via escrevendo no chat ou abrindo o áudio, que vocês comentassem, tá? Tirassem dúvida, dessem a opinião de vocês. Então, a gente já viu. Deixa eu mudar. A gente já viu o vídeo, não vou ver o vídeo de novo, tá? E aí sim, vamos partir. Deixa eu só botar para cá. Para o livro, na verdade, só para vocês entenderem como é dividido o nosso bate-papo, por que eu falei que eu vou dividir esse assunto. Oficialmente, o curso completo de emergências médicas com os manequins, que eu fazia muito antigamente, era um curso de 2 a 3 dias inteiros, ou seja, de 16 a 24 horas. E claro que a gente está resumindo em pequenas partes, tá? Então, quando a gente pega o livro, e eu quero que vocês entendam, porque eu vou pegar 2 partes dessa hoje. O livro ele tem uma parte de introdução, onde fala de um capítulo 1 chamado Introdução, um capítulo 2 chamado de Anamnese e Sinais Vitais, um capítulo 3 chamado de Controle de Ansiedade, um capítulo 4 de Óxido Nitroso, ou seja, o 3 e o 4 estão muito juntos, o 5 de equipamento de preparo de ambiente, medicamentos. Esses 5 capítulos eu quero conversar um pouquinho com vocês, não sobre os capítulos inteiros, claro, não é esse o objetivo, mas falar um pouquinho de cada um. Tá? Na verdade, meu objetivo é que ao longo dessas nossas aulas de emergência médica, a gente fale um pouquinho de cada capítulo. Tá? A parte 2 é uma parte que, como eu chamo ela de perda da consciência, onde ela se divide em 4 capítulos. Um capítulo de perda da consciência, um capítulo de síncope vasovagal, um capítulo de suporte básico de vida e um capítulo de hipotensão postural. A minha ideia é que a perda de consciência, um pouquinho de suporte básico de vida, mas principalmente a síncope vasovagal, seja o nosso principal tema de hoje. Tá? Então, a ideia, tá, é que a gente hoje termine, tá? Porque isso aqui, na verdade, é uma aula bem grande, então eu estou com uma ideia, para não ficar cansativo, da gente ir até um ponto, e a minha ideia é que a gente vá até falar um pouquinho, ou seja, dentro do capítulo, obviamente, não o capítulo todo, mas dentro do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente conversar um pouquinho, tá? E aí, quando chega na parte 3 em diante do livro, que não é assunto para hoje, mas vocês vão entender por que existem essas partes, a gente divide o livro em alterações respiratórias, alterações
neurológicas, alterações cardiovasculares, alterações metabólicas e reações adversas às drogas. Então, em alterações respiratórias é que a gente conversa de obstrução de vias aéreas, de crise asmática. Em alterações neurológicas, epilepsia. Em alterações cardiovasculares, hipertensão, angina, infarto. Em alterações endócrinas, diabetes e as suas variantes hiperglicemia e hipoglicemia. E reações adversas às drogas, reações tóxicas e reações alérgicas. A minha ideia é que essas quatro áreas, essas cinco, na verdade, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e parte 7, elas vão virem mais, ao longo do nosso encontro, em mais 2 ou 3 aulas, aí depende. Tá? A gente vai entender em 2 ou 3 aulas como é que fica melhor a gente dividir isso. Tá? Então, nosso objetivo hoje é como se eu fizesse uma linha aqui, nosso objetivo é o lado esquerdo desse slide hoje. Esse é o ponto-chave. Tá? Então, começando com essa parte inicial, não se preocupe, não é uma aula para a gente ficar lendo os slides, não é isso, mas entender um pouco da parte de introdução. Um detalhe que para mim é muito importante da parte de sinais vitais. Tá? Então, dentro do primeiro capítulo, eu vou falar algumas coisas que eu acho importantes. Dentro do segundo capítulo, eu tenho 2 slides para falar uma coisa que eu acho muito importante. O 3 e o 4, a gente vai comentar da importância do controle de ansiedade, mas no nosso módulo existem aulas específicas sobre controle de ansiedade, então nós não vamos discutir detalhadamente o controle de ansiedade, mas nós vamos discutir como ele é importante, tá? E o 5 a gente vai falar um pouquinho de preparo, tá? de medicamentos, tá? Eu tenho uma ideia de medicamentos que a gente deva ter no consultório, mas é uma sugestão, tá? Então, vamos nós. Repara, eu não quero ler esse slide com vocês, não é esse o objetivo, mas as pessoas me perguntam, quando emergências médicas se tornou obrigatória oficialmente nos cursos de pós-graduação, hoje muita gente não me pergunta se emergências médicas é essencial. E eu brinco dizendo, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu creio que há uns mais de 15 anos atrás, teve uma turma, essa história é interessante, teve uma turma do FRJ, eles estavam para se formar, uma turma do fundão, tá? E eles estavam fazendo cursos, para aqueles cursos para garear fundo, para fazer formatura, festa de formatura, churrasco de formatura, enfim. Nessa época, a ABO, né, Rio de Janeiro, ela era bem forte, quem conheceu a ABO do Rio Comprido, na ABO existia, quer dizer, ainda existe, mas está lá fechado, mas existia um auditório bem grande, e era muito comum os acadêmicos de últimos períodos, tal, pedirem o auditório ABO para fazerem um curso, eles cobravam as inscrições no curso e esse dinheiro que eles arrecadavam era voltado para a formatura deles. Isso era uma coisa bem comum antigamente. E aí foi interessante que eles chamaram para dar curso e aí chamaram um professor, tá? Bastante famoso em planta odontia no Rio de Janeiro, um amigo, mas não vem nem o que falar o nome, mas um amigo, mas um grande nome da implantodontia do Rio de Janeiro, e me chamaram para falar de emergências médicas. E foi interessante, porque esse professor ia dar aula de manhã, deu aula de manhã sobre implantodontia, e eu fui dar aula à tarde sobre emergências médicas. E quando eu comecei minha aula, tá, uns 20 anos atrás, eu brinquei e falei, gente, que situação ingrata. De manhã, quem estava conversando com vocês era o professor fulano de tal, tá? Um professor bastante renomado, só para vocês entenderem, professor fulano de tal, e se a gente resumir a aula dele com casos maravilhosos, a aula dele mostrou estude implantodontia, a gente tinha 20 anos atrás a implantodontia bem incipiente ainda, estude implantodontia, aprenda a fazer implante, aprenda a fazer prótese sobre implante, compre os equipamentos e se prepare para ficar rico. É o que eu brinco dizendo, tá? E a minha aula? Minha aula é estude bastante emergências médicas, compre livro, faça cursos, compre equipamentos, compre medicamentos, tá? E reze para nunca usar nada disso. Por que eu digo isso, gente? Porque prevenção, diagnóstico e tratamento de emergências médicas, elas não trazem dinheiro no nosso consultório. Então é muito complicado você convencer um dentista, um aluno, não sei que quando a pessoa já teve. Toda vez, ou praticamente toda vez que alguém entra em contato comigo hoje e fala assim, Renato, pensei em você, tá? Preciso fazer um curso de emergências médicas. Gente, provavelmente se a pessoa precisa fazer um curso de emergências médicas, é porque ele vivenciou alguma situação de emergência ou alguém próximo a ele vivenciou.
é muito pouco provável que alguém acorde com uma vontade louca de estudar emergências médicas. Então, a pergunta clara, esse é um assunto importante? Gente, é muito claro. Por esses 4 tópicos que estão aqui em cima, que eu não vou discutir cada um em particular. Mas a gente sabe, isso a gente discute no livro, que cada vez a gente atende pacientes mais jovens e mais idosos. E, teoricamente, quanto mais idoso o paciente, estatisticamente falando, maior é a chance dele ter doenças sistêmicas. Tá? Então, primeiro ponto, extremos das idades. Cada vez a gente atende pacientes em idades mais extremas. Segundo, cada vez a gente passa mais tempo na cadeira. Tá? Cada vez o nosso paciente ele tem doenças sistêmicas que antigamente eram impeditivas e hoje deixam ele trabalhar, ter uma vida quase normal. Cada vez mais o nosso paciente ele usa medicamentos. Eu brinco que quando eu olho aqui, ó, vou dar uma olhada no nosso grupo de participantes, ó, e quando eu olho aqui, a grande maioria que está aqui, quase todos, né? A grande maioria, pelo menos, a grande maioria que está aqui tem um grande contato com a implantodontia, tá? Todo mundo, ó, eu acho isso ótimo, exatamente, ó. Jogar, Adriano, exatamente isso. Medicamento venceu, a bateria do desfibrilador ficou velha, ótimo. É melhor a gente. Fechei sem querer. É melhor a gente pecar pelo excesso, concordo totalmente. Tá? Deixa eu só botar de novo aqui, que grande. Tá? Então, como tem muita gente aqui da implantodontia, tá? Eu brinco dizendo o seguinte, aquela frase que todo mundo já sabe. Tudo que a gente sonha com o paciente de implante é que ele tenha 2 coisas. Você já sabe, quem já teve aula de implante comigo sabe a brincadeira. Minha não, de todo mundo. Né? O nosso sonho com o paciente de implante é que ele tenha 2 coisas, osso e dinheiro. Né? A gente sabe que quem tem osso geralmente não tem dinheiro, quem tem dinheiro não tem osso. E os poucos que têm dinheiro e osso, tem dinheiro, tem osso, tem cardiopatia, tem diabetes, toma um montão de remédio, tá? É extremamente estressado, e ele chega no teu consultório com uma perereca, um rote que ele usa na boca horrível há 20 anos atrás, mas ele quer sentar na tua cadeira de manhã, quer fazer um protocolo às 10 horas da manhã, quer ficar com você até 3, 4 horas da tarde e sair com o trabalho definitivo. E se ele tem osso e ele tem dinheiro, por que não fazer? Ideia dele. Então, muitas vezes, olha meu mouse, é uma pessoa de mais idade, é uma pessoa que tem várias doenças sistêmicas, é um paciente que faz uso de vários medicamentos e é um paciente que você vai atender muito tempo. Gente, isso cheira a emergência médica, tá? E não tem jeito, isso vai ser cada vez mais. Cada vez nós vamos atender pacientes mais idosos, cada vez o nosso tempo de cadeira vai aumentar. A implantodontia é só um exemplo, tá? Cada vez a gente vai atender pacientes com mais distúrbios sistêmicos, tá? Cada vez o nosso paciente vai usar mais medicamentos. Então, se a pergunta é, Renato, quando o número de emergências médicas vai diminuir? Gente, essa opção não existe, tá? Então, esse é o ponto-chave. Então, o que eu tentei mostrar a vocês até agora, não sei se como um susto ou como um aviso, é a gente precisa estar preparado na prevenção, no diagnóstico e tratamento. E aí, dentro do livro, ou vários autores, cada autor, cada pessoa que vai dar uma aula de emergência médica, divide as emergências de alguma maneira. Só para vocês entenderem a sequência que nós vamos seguir, tá? Eu dividi no livro em alterações de perda da consciência, que a gente viu que é a parte 2, que eu vou falar da lipotime síncope hoje, alterações respiratórias, que é a parte 3, alterações neurológicas, que é a parte 4, alterações cardiovasculares, que é a parte 5, alterações endócrinas, que é a parte 6, reações adversas às drogas, que é a parte 7. E elas vão, algumas, claro, dessas situações se misturam. É interessante, a gente pega, no primeiro capítulo do livro eu coloquei, um trabalho do Malamed, que trabalhou muito tempo em faculdade, tá? Não em consultório, e ele coloca uma realidade de casos nas faculdades que ele trabalhava em 2 buscas que aconteceram na faculdade, em 1985 e em 1992. Não quer dizer o ano de 85 e o ano de 92. É o ano que essas estatísticas foram produzidas. Onde? Num prazo, numa delas de 14 anos, na outra de 12 anos, tá? Quantos casos
juntando duas faculdades, então vamos juntar em 26 anos, claro que os anos se misturavam, mas duas instituições separadas, então vamos imaginar, em 26 anos aproximadamente, eles vivenciaram juntos 30 mil situações de emergência, tá? Renato, isso é muito? Não, gente. O paciente dizer para você que está um pouco tonto, que é o que acontece com a gente no dia a dia, isso é uma situação de emergência. O paciente começar a respirar um pouquinho mais rápido é uma situação de emergência. O paciente ter um ataque cardíaco é uma situação de emergência, tá? Então, não quer dizer 30 casos de situações graves. E a gente entende que, olha que interessante, mais da metade dos casos representa síncope vasovagal, que é o que a gente vai conversar hoje. Tá? Talvez síncope aqui esteja associado síncope e lipotímia, a gente vai entender a diferença, elas duas estão juntas. Então, 50% dos casos, ou um pouquinho mais, de uma situação simples, de prevenir, de diagnosticar e de tratar. E aí, quando a gente vai descendo, as mais comuns, reação alérgica leve, angina, hipotensão, convulsão, crise asmática, hiperventilação, como se eu fizesse uma linha aqui agora. Olha meu mouse, uma linha aqui. Daqui para cima, gente, nós estamos falando de situações de emergência. Se a gente fizer uma conta Fala de simples, quê, hein? 30 mil. Se a gente fizer uma conta simples, ó, 15, 17, 18, 20 e 500, 23, estou fazendo conta rápida com vocês, 24.500, 26 mil, 27, 20, 27, 27.500, ou seja, até aqui, de 30 mil, vou botar 27.600, não fiz essa conta não, até aqui eu tenho 90% dos casos, ou mais, 92, 93, uma vez eu já fiz em uma sala de aula, já fiz a conta, 92, 93% dos casos. Gente, o que isso aqui está dizendo? Lado ruim, todo mundo vai ter situação de emergência. Lado bom, se você trabalhar bem com prevenção, tá? É muito provável que as suas emergências médicas sejam todas tranquilas de resolver. Porque quando a gente vai descendo, hipoglicemia, ataque cardíaco, choque anafilático, o negócio já está começando a complicar. Infarto, reação tóxica, para mim, é muito mais do que isso, mas para mim a reação tóxica, ela se confunde com a convulsão. Então, reação tóxica, a hora estética está muito acima disso, mas para mim ela está aqui dentro, tá? Aqui para baixo já começou a se tornar quase impossível reverter. Então, o que esse trabalho mostra, lado ruim do trabalho, emergências médicas é muito comum. Lado bom desse trabalho, a grande maioria delas, extremamente fácil de prevenir e de tratar, tá? Alguém colocou alguma coisa aqui, deixa eu só ler. O Adriano. O implantodontista tem que entender que nem todo paciente é capaz de suportar, fazer tudo que necessita em um único tempo. Isso tende a chamar de emergência médica. Perfeito, Adriano. O que acontece, na realidade? Fiz besteira de novo, apertei o lugar errado. Deixa eu voltar, tá? E hoje é aquela ideia clássica. A gente vai conversar isso daqui a pouco. Eu, por exemplo, eu não abro mão, e vários alunos aqui, alunos, ex-alunos estão aqui que vão confirmar o que eu estou falando. Gente, hoje, para mim, não existe protocolo superior sem sedação venosa. Para mim, não existe levantamento de seio bilateral, a gente vai falar disso já, sem sedação venosa. Porque, assim, para mim, não existe cirurgias grandes de implantodontia sem controle de ansiedade, que é justamente para prevenir a situação de emergência. Só que hoje a gente fica tão desesperado, esse é o termo, e não perder o paciente, que a gente acaba, muitas vezes, colocando em risco até o nosso CRO. Então, concordo totalmente que a gente tem que dar um limite. Porque o dentista, eu brinco dizendo, hoje o dentista tem tanto medo de perder o paciente, isso é inconsciente, e eu brinco muito com os alunos de cirurgia oral. Imagina, gente, um paciente chegando no teu consultório hoje, ele tem um siso para fazer. Um siso incluso, onde você vai fazer osteotomia ou dorsecção. Gente, vários de vocês, se não todo mundo está aqui, ou pelo menos a grande maioria, já tirou siso na sua boca. Muitos com osteotomia ou com odontosecção. E todo mundo que já tirou siso lembra como é. Eu brinco que vários alunos já ouviram isso, gente. Eu tirei meus sisos inferiores quando eu tinha... Era uma época estranha, você tirava os sisos inferiores antes de colocar aparelho. Então, eu tirei meus sisos inferiores quando eu tinha 13 anos de idade, tá? 13 anos de idade, para fazer uma conta bem simples, eu tirei meus sisos inferiores há 39 anos atrás, quase 40 anos atrás. E eu falo uma frase que parece brincadeira e não é, mas eu lembro exatamente do cheiro
Hoje eu sei o que que é, claro, na época eu não sabia, mas eu lembro exatamente do cheiro de osso queimado da extração do meu siso. Se usava alta rotação, era baixa rotação, tá? E eu lembro do barulho, eu lembro da força, era meu pai com um amigo fazendo, então confesso para vocês que eu não estava com medo, mas até hoje eu lembro da cirurgia. Só que se um paciente chegar para você hoje e perguntar como é que é a cirurgia de um siso e você não quer perder o paciente, é provável que você responda 12, 13 vezes usando o sufixo "inho". Você vai assim, não, fica tranquilinho, é rapidinho. A gente dá uma anestesiadazinha, faço uma incisãozinha, dou uma descoladinha, aí coloco uma alavanquinha. Dou uma forçadinha, se ele vier, ótimo. Senão a gente passa uma broquinha, corta um pouquinho de osso. Depois a gente pega uma alavanca. Se não vier, a gente pega uma outra broquinha e corta ele em 2 ou 3 pedacinhos. Faço uma forcinha. Beleza, ele vem. Depois, bem rapidinho, dá uma lavadinha, uma curetadinha, 2 ou 3 pontinhos e tá tranquilo. Gente, concorda comigo? É claro que eu estou brincando, mas concorda comigo que todos esses índios são mentirosos. Todos. Cirurgia de siso é uma cirurgia punk, só que é o nosso dia a dia. Só que a gente, eu não sei se a gente diz que ela é tão fácil assim, porque realmente a gente acha, e como eu brinco, gente, se eu fazendo cirurgia de siso há 30 anos, há 31 anos, eu não achar siso fácil, tem alguma coisa errada na minha vida. Mas eu não posso achar que siso é a coisa mais simples para o paciente do mundo. Tá? A Adriana colocou, sedação, ao meu ver, obrigatório. Perfeito, para mim, não tem como fazer cirurgias. Eita, de novo, toda vez eu estou apertando o lugar errado. Não tem como fazer cirurgias sem, sem sedação, gente. Não tem como brincar com isso. Deixa eu só mudar aqui, peraí. Tá? Então, esse é o ponto-chave. Já voltou o slide. Então, é fácil de prevenir. E aí, repara o seguinte: eu ainda gosto no capítulo 1 do livro falar um pouco sobre aspectos legais, que não é o foco mais importante, mas a gente precisa falar. 2 artigos, tá, sobre as normas da consolidação da odontologia que eu vou falar de maneira separada. Eu vou começar pelo artigo 420. Na verdade, é artigo 42, tá? Aqui tem que alterar. Existe uma frase, gente, na Constituição Brasileira de 1988, tá? Que diz o seguinte: eu vou ler isso aqui, ó, de cima, mas eu vou falar, eu não vou falar não vou falar do parágrafo da odontologia. Eu vou falar da Constituição. Existe um artigo, um item na nossa Constituição Federal que diz o seguinte: em caso de acidentes que acarretarem perigo de vida ao ser humano, o cidadão brasileiro poderá lançar mão de todos os meios possíveis para salvá-lo. Ou seja, se a pergunta é, você como dentista pode injetar drogas, pode fazer manobras invasivas ou não invasivas, pode usar medicamentos para salvar a vida de uma pessoa? Eu digo, pode, e não é só porque você é dentista, porque você é brasileiro e a lei brasileira permite. Só que a gente tem que tomar cuidado. Agora, essa da esquerda não tem nada a ver com a Constituição. Compete ao cirurgião dentista. Eu vou ler só a primeira parte. Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Gente, esse artigo é muito importante. Se a gente lesse o que está escrito aqui embaixo, ao invés de ler, eu vou resumir para vocês. A legislação americana, vou dar os Estados Unidos como exemplo, a legislação americana é um pouco diferente da nossa. Então, imagina que, ao contrário do que eu vou falar no próximo, já já, que o Adriano já falou, gente, imagina que você não use sedação de rotina. Você é um dentista americano e chegou um paciente no seu consultório para fazer siso. Aí ele tem uma história de hipertensão, vamos dar um exemplo. Ele tem uma história de hipertensão, aí você pediu liberação ao médico dele, e vamos simplificar. O médico lá nos Estados Unidos, você não está no Brasil, não. O médico fez uma cartinha dizendo, vamos simplificar, que se a pressão sistólica tiver até 15, você pode fazer. Vamos simplificar, ou seja, o médico botou uma condição que você, como dentista, tem que seguir. Você está nos Estados Unidos. Esse paciente chegou no teu consultório, ele aparentemente está bem, mas quando a gente brinca, ele vai fazer um siso, ele aparentemente está bem nervoso, bem desesperado. Mas ele está bem, na sala de espera, com aquele riso frouxo. E aí, só que ele não está sentindo nada. Nada, nada, nada. Tá? Aí você coloca o aparelho de pressão nele e a pressão dele está acima de 15. Mas ele está sem sintoma nenhum. E você não botou ele na cadeira ainda. E você não vai sedar esse paciente. Tá? Aí você fala, não posso perder essa cirurgia, já estou garantindo esse dinheiro. E você está nos Estados Unidos. Você abre a sua maleta
pega uma droga antipertensiva, um vasodilatador, qualquer, a gente, não hoje, mas num dia a gente vai conversar sobre as drogas, você faz essa medicação para ele, tá? Por sua conta. É muito provável que em poucos minutos a pressão dele esteja maravilhosa, você bota ele na cadeira, tira o siso dele. Beleza. Isso vai dar certo? Provavelmente vai. Se tiver uma complicação, você vai saber tratar. Agora, troca para o Brasil. Imagina que chegou esse mesmo paciente em seu consultório, mesma situação. Você pediu o parecer do médico, o médico disse que ele poderia fazer se a pressão tivesse até tanto. Ele chegou no seu consultório, você aferiu a pressão está acima da que o médico botou como limite. Você não vai usar sedação nele, porque a sedação iria diminuir a pressão, provavelmente. Você não vai usar sedação nele, mas você abre a sua maleta de primeiro socorro, a maleta do Batman, o cinto de segurança do Batman, e ele você vai achar, vai pegar uma droga antipertensiva e vai dar para ele. Vai dar a droga para ele, já já a pressão dele vai baixar e você vai atender ele. Isso vai dar certo? Em 99,999% das vezes vai. Mas se um dia der errado, gente, isso caracteriza uma coisa muito simples: exercício ilegal da medicina. Por quê? Nós, como dentistas, e para mim nenhuma crítica nisso, está certo? Eu posso usar qualquer droga que eu vou mostrar para vocês no slide de hoje, qualquer droga dessas que eu acho que a gente tem no consultório, a gente pode ter, a gente pode comprar e a gente pode usar. Mas eu não posso usar para prevenir, eu posso usar para tratar. Eu não posso usar uma droga antipertensiva para prevenir uma crise hipertensiva. Eu não posso usar uma droga anticonvulsivante para prevenir uma crise convulsiva. Eu não posso utilizar um antiagregador plaquetário de rotina para evitar uma trombose. Eu não posso usar qualquer droga que eu use para prevenir alguma coisa, tá? Eu posso usar sim para tratar. Então, esses medicamentos, a única tipo de droga, de medicamentos que a gente pode usar preventivamente são as drogas de sedação que a gente vai conversar já já. Então, cuidado. A gente pode ter todas as drogas no nosso consultório e a gente tem que ter. Então, costumo dizer que esse slide, esses dois artigos, ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Qual é a coisa boa? Olha meu mouse. Eu posso fazer, eu posso ter. Esse é o lado bom. O lado ruim, não existe desculpa para eu não fazer, não existe desculpa para eu não ter. Tá? Então, esse é o ponto-chave. Então, o primeiro capítulo é só para ele dar um alerta para a gente. O segundo, até uma homenagem, o segundo capítulo do livro, é o único capítulo do livro dos 20 que ele tem, que não foi escrito por mim, eu não tive nenhuma participação no capítulo 20, tá? O capítulo 4 eu escrevi em conjunto com outro professor, daqui a pouco eu falo. O capítulo 2 foi o único capítulo do livro que eu não tive nenhuma participação, ele foi escrito por uma grande amiga, uma professora que eu acho que quase todo mundo conhece, da estomatologia, da cirurgia, a professora Águida, tá? Então, o capítulo 2 do livro, que é uma homenagem ao capítulo 2, é um livro, um capítulo 2 do livro é um capítulo integralmente da Águida, onde ela aborda sinais vitais, tudo direitinho. Mas eu gosto muito de chamar a atenção o seguinte, não vou ficar discutindo questões de anamnese, não se preocupe, exame físico, frequência cardíaca, nada disso. Mas eu quero discutir isso aqui. Apesar disso aqui ser um clássico, gente, eu costumo dizer que o valor da pressão arterial em si, ele não significa nada. Vamos lá. Vamos entender isso. Isso é muito importante para a gente. Isso para a segunda aula, onde vai falar de cardiovascular, isso é essencial. Tá? Gente, eu costumo dizer, eu vou falar uma história como se fosse exagero, mas eu não acho que ela é exagero, não. Vamos imaginar o seguinte, eu falo uma frase que tem um lado brincadeira, um lado para instigar, para assustar, para chacoalhar, mas ele tem um fundo de verdade. Eu costumo dizer o seguinte, pior do que você não aferir a pressão de um paciente, porque a pergunta é muito clara, tá? Eu, no meu consultório, na escola, eu tento, é difícil, mas eu no meu consultório vou aferir a pressão de todos os pacientes. Quem frequenta meu consultório sabe que no meu consultório existe um monitor cardíaco. O paciente chegou, coloca o aparelho de pressão nele, coloca o oxímetro nele e vai embora. Ah, Renato, é inviável? Gente, vamos ser práticos. Você comprar um monitor cardíaco maneiro e você comprar num AliExpress, esqueci o nome dessas empresas que vêm de fora, não, desses da China, gente, ele vai levar 1 mês e meio, 2 meses para chegar, mas você vai pagar, sei lá, 3, 4 mil num monitor cardíaco que aqui custa 15, 20 mil,
tá? Você vai pagar e vai chegar no teu consultório, bem tranquilo. Ele vai estar lá, você vai programar ele a cada 30 minutos de aferir a pressão, ou 15 minutos de aferir a pressão do teu paciente, vai estar oximetria, vai estar tudo direitinho. Então, eu costumo dizer, se você perguntar qual paciente tem que se aferir a pressão, para mim, todos os pacientes de todas as consultas, tá? Mas eu costumo dizer, olha a frase que parece um exagero, pode ter um pouco de exagero, mas que eu gosto de chacoalhar. Para mim, pior do que você não aferir a pressão num paciente é ele começar a passar mal e você aferir. Então eu brinco dizendo o seguinte, brinco não por não ser importante, brinco para chamar atenção. Você está atendendo uma pessoa no consultório, numa faculdade, ninguém aferiu a pressão. De repente, a pessoa começa a se sentir mal, aparece um aparelho de pressão. Esse aparelho de pressão cai no braço da pessoa, alguém vai lá, 12 por 8. E aí, gente, uma das coisas que mais assusta, fala assim, 12 por 8, tá normal. Tá normal para quem? 12 por 8? E se a pressão daquele cara normal fosse 17 por 12, 17 por 13? Eu garanto para vocês, nós não vamos discutir isso hoje, mas eu garanto para você com quase 100% de certeza que se você tem um paciente que a pressão dele é alta e você não sabe, ele começa a se sentir mal, enjoado, dor no peito, você coloca o aparelho de pressão nele, a pressão dele está 12 por 8, ou seja, dita normal, é muito provável que esse paciente esteja tendo um infarto na sua cadeira. Então, gente, o valor da pressão, ele ele é muito importante quando você conhece o que é o normal do paciente. E aí eu tenho uma colinha que eu sempre digo para os alunos, como é que a gente descobre a pressão normal de um paciente? Tá? Em curso é muito mais complicado, mas como é que no consultório a gente descobre a pressão normal de um paciente? Tá? 5 minutos, perfeito, Adriano. O meu, na verdade, quando eu faço cirurgias de pequeno porte, eita, eu estou errando toda hora aqui, né? Quando eu faço cirurgias de pequeno porte, eu coloco em 15 minutos, cirurgias de maior porte, em torno de 7 minutos e meio é que eu coloco o meu para aferir a pressão. Então, como é que a gente consegue, gente, na minha opinião, isso é uma opinião minha, como é que eu consigo saber qual é a pressão normal do meu paciente? Eu tenho um truquezinho que para os meus alunos eu sempre ensino. É muito pouco provável que no seu consultório um paciente chegue no seu consultório para fazer um implante, para fazer uma cirurgia. Vamos botar o implante como exemplo, mas poderia ser um siso. Mas implante é mais fácil explicar o que eu vou falar. Nenhum paciente de implante, ele vai chegar no teu consultório para fazer implante naquele dia. Então eu vou usar o siso como exemplo. Brinco muito. Chega um paciente no meu consultório para fazer um siso. Um jovem. E ele está nervoso, claro. Se eu botar o aparelho de pressão dele naquela hora ali, e ele acha que ele vai operar, a pressão dele vai estar alterada. Eu não sei qual é a pressão dele normal. Então, sempre que eu estou avaliando um paciente, eu tenho costume, quem está no dia a dia dá certo sabe disso, eu tenho costume de avaliar paciente não na cadeira odontológica, mas no escritório, que no meu caso é bem longe da cadeira odontológica, para não ter o medo da cadeira, tá? E aí, quando o paciente está no meu escritório conversando, imagina um paciente particular, ele está no meu consultório conversando, no meu escritório, perdão, não no consultório. Tem uma hora que propositalmente eu faço questão de falar uma frase para ele que parece uma frase meio perdida. Mas essa frase é: não, fica tranquilo, hoje nós não vamos fazer nada, não. Essa frase parece perdida. Eu brinco muito quando é jovem, eu digo o seguinte: olha só, hoje não vai acontecer nada, fica tranquilo. Só quem vai ficar nervoso hoje é seu pai, é sua mãe, quando eu passar o orçamento para ele. Gente, essa frase que ela é colocada meio assim aleatória, para que ela é colocada? Para a pessoa entender que naquele dia eu não quero nem botar a mão nele. Nada. Ótimo. O que significa isso? Vamos lá, e continua a conversa, explicando e tal. Mas eu já disse para o subconsciente dele que nada vai ser feito. Quando a gente já está acabando, já marcou, vai pensar, vai marcar, quando já está na hora de ir embora, eu tenho sempre o mesmo truque. Já até me canso, não lembro nem mais quantas vezes eu faço o truque. Eu levo assim, então beleza, você tem dúvida tal, vamos embora. Aí eu falo assim, fulano, olha só, vamos aproveitar uma coisa? No dia que você vier, só para a gente não perder tempo e tal, deixa eu já aferir tua pressão, que é só uma coisa formal. Deixa eu aferir tua pressão e já colocar aqui na tua ficha, porque aí na próxima vez a gente nem perde tempo aferindo pressão. Gente, o que eu acabei de fazer para ele? Eu acabei de dizer para ele que eu não vou operar ele, eu acabei de dizer para ele que ele já está indo embora, e eu falei para ele que simplesmente aquele aferir a pressão dele é simplesmente um dado para eu preencher uma ficha para ele ficar livre na próxima consulta. Nesse momento, provavelmente, eu peguei a pressão dele próxima ao normal, ou se não muito pouco aumentada. É essa pressão que eu tenho que levar em consideração. Porque quando ele chegar... Então, imagina que essa pressão deu 12 por 8. E ele chegou na próxima, ele está 14 por 9.
tá? E eu sei que ele é saudável, eu sei que aquele 14/9 não é, ou um 15/9, não é uma hipertensão por patologia sistêmica. É uma hipertensão por medo. Então, provavelmente, um simples por ser comum, controle de ansiedade resolve meu problema. Então, para mim, gente, o sinal vital, claro, vai voltar muito forte na aula de alterações cardiovasculares, mas a aferição de pressão arterial e, claro, batimento cardíaco e tal, isso tudo você faz tudo com monitor cardíaco, para mim ele é essencial, tá? Por quê? Existe uma frase, isso aqui, gente, é uma foto do livro do Malamed. Malamed tem um livro escrito há muitos anos atrás sobre emergências médicas, e esse slide, essa foto do livro, classifica da Sociedade Americana de Anestesiologia, e ele classifica as pessoas em escala. Como a escala ASA surgiu no início desse século, a escala ASA não, o ASA 6 surgiu no início desse século, tá? E esse livro é de 2003, perdão, esse desenho é de 1993, no livro, o livro foi publicado. Quando esse desenho foi feito, não existia o ASA 6. E quando eu digo que a gente olha para essa foto, mas é uma foto do livro do Malamed, tá? ASA é uma escala da Sociedade Americana de Anestesiologia, daí a sigla ASA, onde ela classifica pessoas. Todo mundo que está aqui assistindo agora, e vocês, tirando o Adriano, está participando comigo, o restante está muito calado, deve estar todo mundo ali ansioso para ver o jogo do Flamengo. Olha, eu apertando o botão errado de novo, tá? Todo mundo ansioso para ver o jogo do Flamengo. Esse é um slide para classificar pessoas. Então, a brincadeira agora, vários de vocês já participaram dessa brincadeira em sala, mas imagina que agora cada um de nós tivesse que participar de uma escala ASA. A escala ASA, ela diz o seguinte, repara, eu tenho 5 pessoas aqui com objetivo comum, subir uma escada. O primeiro chega lá em cima e fica dançando, tirando onda. Afinal, ele é saudável. Logo do lado dele tem uma moça que chega tão rápido quanto ele, mas ela chega cansada, porque ela tem uma doença sistêmica leve. Não vou ler o restante, não. No meio da escada tem um cara que subiu um pouquinho, ele está olhando lá para cima, e esse olhar dele para cima está dizendo o quê? Já já eu vou. Por que já já eu vou? Porque ele tem uma doença limitante, mas não incapacitante. Ele vai. Na beira da escada existe uma moça, uma cadeira de roda. Claro que o Lawrence, que é quem fez esse desenho, não quer dizer que essa senhora está em constante risco de vida. Mas para essa atividade, ela está incapacitada. Então, repara, olha meu mouse. 2, 3, 4. Doença, doença, doença. Doença não limitante, não incapacitante, mas doença. Doença limitante, mas não incapacitante. Doença incapacitante. Lógico, o moribundo, que é um termo correto hoje na literatura, expectativa de vida menor que 24 horas, e o paciente com morte cerebral, obviamente isso aqui não tem nada a ver com odontologia. Então, eu quero chamar a atenção disso aqui. Como é que a gente chama esse cara no consultório, gente? Esse cara que é a bomba do nosso consultório, se hoje, depois desse nosso bate-papo, você for dormir com algum medo de emergência médica, tá? E for ter pesadelo, você vai sonhar com ele, com esse carinha aqui. Por quê? Como é que a gente chama esse cara no consultório? Descompensado. É um dos termos mais odiosos. Descompensado. Não controlado, tá? Ou melhor, compensado. Já estou pensando, compensado. E esse aqui, descompensado. Então, na teoria, gente, esse paciente, aquele paciente onde teoricamente eu posso atender, esse aqui só pode ser atendimento hospitalar. E nosso objetivo é falar de emergências médicas no consultório dentário. Então, na teoria, os pacientes que a gente vai atender no consultório são o ASA 1, o ASA 2 e o ASA 3. Nesse momento, a brincadeira é vocês que estão assistindo nesse momento. Se alguém quiser botar, me ajuda. Gente, quem é asa 1? Quem se acha asa 1? Quem se acha asa 2? Quem se acha asa 3? Acho que não tem ninguém aqui asa 4, claro. Mas, para vocês, vou dar um tempinho. Vocês são asa 1, asa 2 ou asa 3? Repara, isso é uma classificação de pessoas, não é de doente. Então, todos nós estamos na escala asa. Então, por que a gente está falando isso enquanto eu estou dando esse tempo para você pensar? O Malamed, ele tem uma frase que ele diz, eu gosto muito do livro do Malamed, tem umas frases que eu uso muito, tá? Que ele diz que todo paciente odontológico, ele é doente. Ó, o Coimbra botou asa 2, Cisne botou asa 2, Vânia botou asa 2, tá? Beleza.
tá? Alan, acho que não, Alan. Alan, eu acho que não, né? Não sei. Alan, por que que você é asa 2? Só de curiosidade. Mas, Alan, por que que o Alan se acha asa 2? Tamires, eu acho que é asa 1, realmente, tá? Mas, o que que acontece? O Alan até fiquei curioso, né? Como o Alan trabalha comigo, se ele é asa 2, precisa saber por que que ele é asa 2 depois. Vamos descobrir isso, tá? Mas a ideia é bem clara. De novo, aqui, aí não foi culpa minha, não. Que tem que fechar aqui é estranho. Não era para estar fechando. Então, vamos lá. O que que o Malamed diz, gente? O Malamed, ele diz que todo paciente odontológico, ele é doente, tá? Todo paciente odontológico, ele é doente, tá? 100%, segundo o Malamed, 100% dos pacientes adultos atendidos no consultório são doentes, tá? Parece uma frase um pouco exagerada. Ah, Alan por cima do peso? Talvez, Alan, mas eu acho que ainda não. Eu acho que tu ainda tá no asa, acho que tu ainda tá no asa 1, eu acho, tá? Mas, vamos lá, asa 1,5 então. Vamos botar no 1,5. Ótimo. Então, repara o seguinte: parece uma frase exagerada, né? Todo paciente adulto que é atendido no consultório é doente. Aí começa o seguinte: por que que vários que estão aqui e falaram asa 2, asa 2, asa 2, eu concordei? Porque, gente, o simples fato de termos mais de 40 anos já nos torna um asa 2. E cuidado, gente, isso aqui não tem nada a ver com risco cirúrgico. Eu tenho 52 anos de idade, tá? Eu acho não, dentro da estatística, eu sou um asa 2, tá? Mas eu posso fazer uma cirurgia e um cardiologista, eu ir num cardiologista para fazer um risco cirúrgico e ele me dá risco cirúrgico grau 1, tá? Então, asa e risco cirúrgico são coisas distintas. Asa classifica pessoas. Risco cirúrgico classifica pessoas para um determinado procedimento. São coisas, claro, ninguém que é asa 1 vai ser risco cirúrgico 3. Ninguém que é risco cirúrgico 3 vai ser asa 1, mas são coisas distintas, tá? Então, o simples e cada vez mais simples fato de você ter mais de 40 anos de idade já nos torna um asa 2. Por isso que vários aqui presentes botaram asa 2 e eu assino embaixo, tá? O simples fato de você beber socialmente, nós somos todos muito sociais, beber socialmente há mais de 10 anos, já torna a gente um asa 2. Então, que a gente. Isso aqui, gente, não é o Malamed que diz, não. Isso é literatura mundial. Então, quando a gente diz mais de 40 anos, mesmo que não tenha doença, é asa 2. Bebe regular socialmente há mais de 10 anos, já é um asa 2. Fuma há mais de 5 anos, já é um asa 2. Gente, o que o Malamed ele está fazendo? Acredite, ele está acabando com os asa 1 do mundo. Deixa eu fechar de novo, já vou botar. Ele está acabando com os asa 1 do mundo. E aí vem uma frase que agora cabe você entender se você concorda com o Malamed ou não. Segundo o Malamed, tá? Segundo o Malamed, é a Tamires com as crianças, olha lá, dá para ver, tá? Então, ó, repara, segundo o Malamed, aí você pode concordar ou não, o Malamed diz o seguinte, que a pessoa pode ser saudável, pode ter menos de 40 anos, pode não fumar regularmente, pode não beber regularmente, mas o Gustavo, o teu tem asa 3, né? A quantidade de cerveja que tu bebe já tá asa 3 indo para 4. Já tá quase nessa cadeira de roda aí, né? Então, segundo o Malamed, o simples fato da pessoa ter medo de dentista já torna ela um asa 2. Ela pode ter menos de 40 anos, ela pode não beber, ela pode não fumar, ela pode não ter nenhuma doença importante, mas o simples fato dela ter medo de dentista torna ela um asa 2. Então a brincadeira é, para você, esquece criança, qual é a chance de você atender um adulto 100% saudável, com menos de 40 anos de idade, que não beba, que não fume e que tenha zero de ansiedade durante o tratamento odontológico? Essa chance não existe. Então, se essa chance não existe, todo paciente que a gente atende, que a gente achava que era asa 1, ele já é um asa 2, ou quem sabe um asa 3. E se eu ficar aqui brincando com o mouse asa 2 ou asa 3, a gente lê a definição de asa 2, paciente portador de doença, ou seja, doente. Lê a definição de asa 3, paciente portador de doença.
Ou seja, o que esse slide está mostrando é que 100% dos pacientes adultos atendidos no consultório são doentes. Tudo bem que entendendo que a doença da maioria deles é o quê? É o medo. E aí que é o ponto-chave, gente. Como tirar o medo do meu consultório? Eu brinco, e vários já me ouviram falar isso, que o meu sonho, não sei se vocês concordam comigo, era transformar o meu consultório num shopping center. Por quê? Vários de vocês já ouviram falar isso, mas para mim isso é real, tá? Somente para quem gosta de shopping center, mulheres que gostam de shopping center, às vezes homens gostam, tem mulheres que não gostam, mas imagina que uma mulher que gosta de um shopping center. Gente, o que que as mulheres fazem no shopping center? Elas chegam vivas, felizes, entram, deixam uma fortuna no shopping, saem felizes e vivas. A pergunta é, por que que elas não entram no meu consultório vivas e felizes? Por que que elas não gastam uma fortuna no meu consultório e saem ricas, saem vivas e felizes? Por que que no shopping ela entra e sai feliz e viva? Por que no meu consultório ela entra viva, sai viva, mas por que que ela não entra feliz? Por um motivo claro. Do meu consultório ela tem medo. Então, ótimo. Como tirar o medo do meu consultório? Gente, usando sedação. Então, é claro que isso aqui é um tema que quem me conhece sabe o quanto que eu adoro. Hoje, para mim, gente, não existe implantodontia, não existe cirurgia, não existe odontologia sem sedação, tá? Porque é muito importante a gente sedar. Então, uma brincadeira que eu nem vou perder tempo fazendo hoje, porque é uma brincadeira que a gente vai fazer na aula de sedação. E aí, toda vez que eu pergunto numa aula quem eu deveria sedar, o paciente especial, a criança, o paciente com fobia, o diabético compensado, o cardiopata, o que eu mais vejo como resposta é o paciente com fobia, é a criança, o paciente especial. E eu preciso entender que nada contra sedar esses pacientes em cima. Mas se eu sedar um paciente especial, e quando eu digo um paciente especial, eu estou dizendo um paciente especial comportamental, tá? Ou seja, com dificuldade comportamental, não doença sistêmica. A gente sabe muitas vezes o paciente com síndrome de Down, por exemplo, tem alterações cardíacas. Mas aqui eu estou dizendo de uma pessoa com síndrome de Down ou com qualquer outra doença, do ponto de vista comportamental, sistemicamente zerado. Então, eu tenho um paciente especial sistemicamente saudável, eu tenho uma criança saudável e eu tenho uma paciente com fobia mais saudável, tá? E eu tenho pacientes sistemicamente complicados, ou seja, eu tenho asa 1, eu tenho asa 1 e eu tenho provavelmente asa 2, tá? Não tinha doença. E aqui? Gente, eu não sei nem se essas pessoas têm medo, mas se eles têm uma doença, eles são asa 3. Ou seja, esses pacientes aqui, o diabético compensado, o cardiopata compensado, é aquele carinha sentado na beira da escada, no meio da escada. Ou seja, esses pacientes aqui, eu me arrisco a dizer, vou voltar, que esse paciente especial, ele provavelmente é esse aqui, sistemicamente falando. Aquela criança, com quase 100% de certeza, é esse aqui. Aquela pessoa com fobia, mas que é jovem, é saudável, que chega no teu consultório para fazer um siso, ela provavelmente é esse aqui. Mas aquele diabético insulino dependente, aquele cardiopata que usa medicação regular, ele é esse paciente. Então, a gente vai conversar isso bastante em aula de sedação, mas quem conhece sabe que a minha frase é: não é quanto mais medroso o paciente é, mais ele precisa de sedação. É quanto mais doente ele é, mais ele precisa de sedação. Então, como a grande maioria aqui dentro dessa aula e que assiste, que os primeiros participantes do grupo, vamos dizer assim, como a grande maioria é da implantodontia, gente, a tendência da implantodontia é trabalhar com pessoas de mais idade. E as pessoas de mais idade tendem a ser mais asa 3. Não. Então, não tenha dúvida que eu pegar um jovem saudável de 18 anos de idade que tem medo de fazer cirurgia, mas não é que eu acho que ele é saudável, não. Ele é saudável. E eu usar um controle de ansiedade dele, isso busca o conforto. Nenhum problema. Agora, eu pegar um paciente de 70 anos de idade para fazer um implante hipertenso, diabético, e eu sedar ele, eu não estou buscando conforto, eu estou buscando a segurança. E a minha frase clara é: a gente sabe o que sedação faz, mas eu não tenho a menor dúvida, nós vamos conversar, acabou sobrepondo aqui a imagem, que sedação não é conforto, sedação é
segurança. Deixa eu só mexer numa coisinha aqui, tá? Sedação não é conforto, sedação é segurança. Nada contra, já voltou o slide, nada contra você usar sedação para conforto. Já vai voltar a imagem de vocês. Nada contra você usar uma sedação para conforto. Ou seja, eu não tenho nada contra que você pegue aquele paciente especial e sede. Eu não tenho nada contra você sedar criança, eu não tenho nada contra você sedar o paciente com fobia. Eu tenho tudo contra você não sedar os outros pacientes, tá? Mas sedação merece um bate-papo especial. E aí, gente, todo mundo sabe o quanto, quem trabalha, quem está comigo no dia a dia, o quanto eu gosto de sedação venosa, o quanto eu defendo e utilizo e faço credenciamento de óxido nitroso, e o quanto eu, Renato, sou, não vou dizer contra, mas sou reticente contra como a sedação de benzodiazepina oral. Então, sabe, tá? É que eu não uso benzodiazepina oral de rotina, mas isso merece uma aula específica. Eu uso óxido nitroso para as situações menores e para as situações maiores, sedação endovenosa. Então, assim, qual a sedação que você vai usar depende muito. Paciente asa 1. Então, para mim, é aquela história. O Luiz botou aqui: paciente asa 1 com medo, cirúrgico faria a sedação oral. Nenhuma dúvida que num paciente asa 1, que você vai fazer um procedimento de menor morbidade, as sedações mais simples, vamos dizer assim, mais fracas, elas funcionam super bem. Tem gente que prefere a oral, mesmo com bastante efeito paradoxal e tal. Ela é a que mais utiliza, e eu, particularmente, nessas horas, prefiro a sedação com óxido nitroso. E aí, Luiz, a gente já conversou sobre isso em aula, mas a gente vai ter uma aula para conversar sobre isso, tá? Ah, é, ah. Então, não tem problema, a gente vai ter um dia Então, obrigada. uma aula específica sobre sedação. Exatamente, a ideia é bem clara. O Bennett, né? Bennett é um professor que justamente tinha um livro de anestesia, deve ser o mesmo Bennett que a gente está falando, né? O professor Bennett, o autor do livro de anestesia que se usava antigamente, também um estudioso de emergências médicas, né? O livro, a grande maioria já estudou com o livro de anestesia do Malamed, mas o professor Bennett, um entusiasta de anestesiologia e de sedação, né? Sempre disse, como o Malamed sempre disse, que a sedação ela não é focada em quem tem medo. Ela tem que ser focada em quem tem doença, tá? Nada contra usar em quem tem medo. Mas quem tem doença sistêmica precisa ser sedado. Ó, a Tamid botou: Renato, estou com um caso no consultório onde não conseguimos atender a criança sem sedação. A mãe conversou com o pediatra, ela é contra, indicou a sedação consciente para achar que pelo grau de sensibilidade não vai reagir como esperado. Solicitou realizar o procedimento de centro cirúrgico ou com monitoramento de anestesista em consultório. Ele tem 3 anos. Pô, o Adriano fez um curso com o Bennett. Bennett é show. Era show, né? Então, repara, Tamid, a gente vai ter uma aula disso, mas eu vou te dar a minha opinião. Tá? Para mim, criança de 3 anos, é isso? Acho que você, peraí. Não é isso? Tá aqui no começo. Ele não consultório, não sei entender a criança. Não sei onde é que eu vi a idade. Ele tem 3 anos no final. Então, para mim, a gente sabe que eu já não gosto de benzodiazepínico de rotina, tá? Mas a gente sabe que o benzodiazepínico oral numa criança ou num idoso muito idoso, a chance de efeito paradoxal ele é muito grande. Então, a maioria dos pediatras contraindica benzodiazepínico oral, tá? O óxido nitroso é um procedimento 100% seguro, tá? Mas como a gente já conversou, eu não sei se o óxido nitroso, se a criança ela é muito agitada, ela tem uma fobia exagerada, porque o óxido nitroso faz uma sedação mais leve. Então, se o óxido nitroso vai resolver o problema, tá? E aí eu sou meio radical nesse ponto. Para mim, sedação venosa em criança, nessa idade, no consultório não rola. Porque quando a gente fala de sedação venosa, a primeira coisa, a gente tem que ter um anestesista confiável. Vocês sabem que eu trabalho exclusivamente com um anestesista, tá? E a gente brinca dizendo, brinca não, é uma frase, quando eu falo brincando, é uma frase chamativa para a gente entender o seguinte: gente, quando você faz sedação venosa, ela não tem tubo.
E isso, acredite, isso é ruim. Então, na verdade, não tenha dúvida que, apesar do medo que a gente tem, tá? E eu me incluo nisso, uma anestesia geral, apesar de todos os riscos inerentes a uma a anestesia geral, ela é mais segura do que uma anestesia endovenosa. Principalmente se você estiver trabalhando com uma profundidade maior. Então, por exemplo, eu não faço sedação venosa em consultório em criança. E quando eu digo criança, eu estou dizendo menos de 12 anos de idade, tá? E não é por dificuldade de pegar a veia, não. Não estou nem dizendo se a criança deixar pegar a veia. É pelo problema. Então, esse paciente com 3 anos de idade, minha opinião, benzodiazepínico oral, não. Sedação venosa, não. Óxido nitroso pode ser, é uma sedação mais fraca, pode ser que o óxido nitroso dê um resultado ou não. Aquela história, o óxido nitroso vai fazer bem? Não sei. Mal não vai. É uma tentativa, tá? Deixa eu ver aqui. Gosto muito de usar o Cleito botou. Então, o Cleito tem um exemplo claro, o Cleito trabalha direto com pacientes acamados, atendimento domiciliar, com pacientes idosos, odontogeriatria, então paciente sistemicamente mais complicado. E, claro, quando existe uma droga, isso vale para qualquer doença, essa colocação do Cleiton é muito importante, gente. Quando eu digo, por exemplo, a gente vai conversar numa outra aula, quando eu digo, por exemplo, eu uso a droga X para tratar crise hipertensiva, por exemplo, numa situação de emergência, eu sempre digo que a gente tem que tratar com a droga X, que está no teu consultório, se o paciente não tiver a droga dele. Então, sempre que o paciente, por exemplo, você tem um paciente asmático, aí você no teu consultório, ou melhor, você tem um paciente no teu consultório, ele não é asmático, ele tem uma crise asmática. Você tem que usar a droga que você tem. Se ele tem a droga dele, você precisa usar a droga dele. Então, por exemplo, o Cleiton, que trabalha com um tipo de paciente, nada, Adriano, um tipo de paciente, tá? Como a gente fala o termo brincando, mas é real, viciado em emergências médicas, tá? São os pacientes que, se ele já tem uma droga de ataque passada pelo médico para as situações dele de ansiedade, tá? De medo, essa droga tem que ser, tá? O Rivotril que o Cleiton botou, bastante interessante. Talvez das drogas do benzodiazepínico que seja uma das que menos tenha efeito colateral, tá? De efeito paradoxal. Então merece um uso. Não é a minha rotina, mas é claro, para quem faz atendimento domiciliar, não tem como pensar em óxido nitroso. Mas para mim, hoje, para quem está em consultório, a gente vai ter aula para conversar isso. Claro que o óxido nitroso tem os custos referentes à compra do equipamento, ao credenciamento, à compra de gás, ou seja, existe toda uma questão financeira envolvida no óxido nitroso para você começar a usar. Mas é a minha escolha, tá? Então, o que que é importante, gente? Usar a sedação. E aí, repara, dentro do capítulo 5, eu estou quase chegando onde eu quero. Eu não quero que essas nossas aulas se tornem cansativas. Então, a minha ideia, talvez eu mude até um pouquinho onde a gente vai parar, já que a gente está falando coisas legais, a partir das perguntas de vocês, tá? Eu não tenho aonde eu tenho que parar. Eu quero ir até um determinado horário para não ficar cansativo para a gente. Então, eu tenho uma lista que eu não estou preocupado, mas isso vai estar disponível para vocês, né? Sobre o que os medicamentos equipamentos e medicamentos que eu acho que a gente tem que ter. Isso aqui é da primeira edição do livro, então até existe um erro, o fato de abaixador de língua ter saído 2 vezes na primeira edição do livro, mas não é um erro tão significativo. Na segunda edição ele já foi consertado, tá? Mas essa é a lista, tá? Depois, no grupo, nosso grupo, já para quem for para o grupo do Telegram, tá? Eu coloco essa lista completa, bonitinha, tal. Então, para mim, a gente fala das drogas e dos medicamentos. Para mim, existem, repara, isso é uma opinião minha, gente. Um que até difere bastante do livro do Malamed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para mim, existem 12 drogas que a gente tem no consultório, tá? Se você trabalhar muito com odontopediatria, chega uma terceira, tá? Que a gente conversa numa aula específica. Mas, a princípio, 12 drogas, sendo que uma das drogas é o cilindro de oxigênio e outra droga é o açúcar que você vai ter, a bala, o doce, o suco e tal. Então, se a gente pensa droga como sinônimo de medicamento, coisas que eu compro na farmácia, eu estou falando de 10, tá? Então, amônia para síncope, um vasodilatador, tá? Para dor torácica, a gente vai conversar
sobre isso, um antiagregador plaquetário, vasodilatador, perdão, vasodilatador coronário, não, vasodilatador, tá? Um antiagregador plaquetário, uma droga antipertensiva, um açúcar para conscientes, um açúcar para inconscientes, uma droga anticonvulsivante para tratar estado epilético, 3 drogas para tratar reações alérgicas, corticoide, antihistamínico, corticoide, adrenalina, tá? Um broncodilatador por spray, aerosol, tá? E o oxigênio. Então, para mim, essas são as drogas, os medicamentos que a gente deve ter no consultório, tá? Mas, claro, cada um aparece num ponto específico para a gente discutir, tá? Uma coisa importante é se conversar sobre medicação, tá? Eu tenho uma briga, quando eu falo muito em PRF, a gente conversa sobre isso, mas eu digo o seguinte, gente, para mim não existe nenhuma lógica no mundo para um dentista não saber fazer uma medicação intramuscular e para um dentista não saber fazer uma medicação endovenosa, tá? O que eu digo é, numa situação de emergência, um paciente começa a passar mal no seu consultório, você pode ter a droga, você pode ter todo o treinamento em si, mas pode ser que você trave. Pode até ser que você não consiga fazer. Pode acontecer comigo, qualquer um de nós. Então, eu não sei se em situações de emergência extremamente graves, vocês, ninguém sabe a reação na hora, você estaria calmo a ponto de fazer essa medicação. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é, o dentista tem que saber fazer essas medicações numa situação calma. Ou seja, a ideia é bem clara. Você tem um paciente no consultório que ele precisa, por alguma situação sua, fazer uma medicação endovenosa no seu consultório. Mas não é risco iminente de morte, gente. Não está para morrer, não está passando mal. O dentista precisa saber fazer isso, tá? Então, e claro, como eu até digo no próprio livro, eu escrevo isso. Não adianta você achar que lendo um capítulo de livro você vai aprender a fazer medicação endovenosa. Não adianta imaginar que você fazendo um curso de 2, 3 horas você vai aprender a fazer. Você vai aprender a teoria. E a prática é literalmente, como o nome diz, praticando, tá? E aí, gente, a gente chega na parte 2, onde eu vou até mudar. Eu estava até pensando uma coisa aqui que eu acho que vai ficar legal. Eu não vou falar hoje de síncope vasovagal. Como a maioria de nós vamos estar juntos em vários encontros, assim eu espero, eu vou falar da perda da consciência, tá? E aí a gente vai parar. E aí, como eu digo agora, não falta muito para a gente acabar, mas chega uma parte importante, onde eu vou falar de perda da consciência e um pouquinho de suporte básico de vida, mas onde eu brinco dizendo aqueles nomes ilustrativos de aula. Se eu fosse botar esses nossos últimos 15, 20 minutinhos de aula, se eu fosse dar um nome para essa aula, meu paciente perdeu a consciência, e agora? O que que eu faço? Isso é que é importante que a gente entenda. Por quê? Gente, repara o seguinte, olha o que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que a gente discutindo o capítulo 6 e 7 de maneira simplificada, eu fico bem feliz, e aí vou abrir para vocês fazerem perguntas, para a gente discutir o que vocês quiserem discutir. Então, repara. Quais são as emergências médicas, algumas das mais comuns no consultório? Lipotímia e síncope, que são um pouquinho diferentes, mas a gente vai conversar sobre isso. Lipotímia e síncope. Crise convulsiva. Hipoglicemia não grave, mas hipoglicemia. Reação alérgica. Gente, o que que essas coisas que eu coloquei aqui, elas têm em comum? Elas têm uma coisa em comum. Todas levam, ou a grande maioria, ou quase todas as vezes, levam à perda da consciência. Então, eu costumo dizer o seguinte, isso é muito importante que vocês entendam, muito. A gente, no nosso dia a dia da odontologia, não lida muito bem com paciente inconsciente. Só que o lado bom é que, com raríssimas exceções, as emergências médicas que acontecem no consultório, onde o paciente perde a consciência, geralmente elas são as menos graves. Então, por mais estranho que possa parecer, tá? É mais provável que um paciente seu que esteja passando mal e ele esteja consciente, ele esteja com dor no tórax, ele esteja com confusão mental, tá? É mais provável que ele esteja diante de uma situação grave estando consciente. A inconsciência no consultório dentário, na maioria das vezes, ela não está relacionada a situações graves. Mas o que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte, repara, olha esses vídeos aqui, gente, bem rápido. Um paciente vê uma agulha e desmaia. Um paciente parece bêbado, aqui, ó, e desmaia. Um paciente começa a ter uma crise convulsiva, e eu estou falando a palavra desmaia por propósito. Desmaia.
Uma paciente, não vou botar o mouse em cima daqui do lado direito embaixo, porque se eu botar o mouse vai começar de novo, tá? Então, repara, eu tô tendo um paciente, vamos brincar com o vídeo. Eu entrei nesse momento, não conheço esse paciente. Então, ó, esse aqui já perdeu a consciência, ó, já apagou, não vou botar o mouse em cima. Esse daqui já apagou, esse aqui já ele apaga, ó, peraí, vamos lá, apagou, e essa aqui apagou, ótimo. Então, entramos no consultório nesse momento. Você entrou no seu consultório, você voltou do almoço, tá? Seja no consultório ou na sala de espera, e você tem um desses 4 pacientes inconscientes, mas você não viu nada. Ou seja, você não tem ideia que esse aqui olhou uma agulha e ficou com medo, você não tem ideia que esse aqui parecia que estava bêbado, você não tem ideia que esse garotinho teve uma crise convulsiva, você não teve ideia que essa aqui estava com dificuldade de respirar depois de tomar amoxicilina. Você simplesmente está diante de 4 pessoas inconscientes no seu consultório. E eu costumo dizer, e talvez seja a coisa mais importante de hoje, que o nosso grande erro quando se fala em emergência médica no consultório, aqui, é quando isso começa a acontecer, imagina, ó, já ainda está respirando, mas já, ó, não vou mexer no mouse. Já temos 3 inconscientes e já dela. Então, quando esses 4 pacientes se tornam inconscientes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu brinco dizendo o seguinte: meu Deus, o que aconteceu? E quando você pergunta, meu Deus, o que aconteceu? Você está tentando diagnosticar. E diagnosticar, se a gente olhar os LEDs, eu não estou mexendo no mouse para não mexer nos desenhos, tá? Diagnosticar é a terceira etapa. Porque o que eu preciso fazer nesse rapaz do lado esquerdo é perceber, é reconhecer que ele está inconsciente. Nesse paciente da direita, é reconhecer que ele está inconsciente. Nesse garotinho de baixo, é reconhecer que ele está inconsciente. Nessa moça da direita, é reconhecer que ela está inconsciente. E esse paciente, pega o de cima como exemplo. Olha esse cara do lado direito aqui que está caído na sala de espera. Gente, ele está respirando? Não sei. Ele está vivo? Não sei. Porque se ele estivesse gritando, meu Deus, estou morrendo, estou tendo um infarto, estou com dor no tórax, por mais grave que fosse a situação, ele estava vivo. Então, eu não precisaria me preocupar em manter ele vivo, saber se ele está respirando e circulando. Renato, o que significa isso tudo, gente? O que significa isso tudo é isso aqui, gente. Vamos ler isso aqui juntos. Existem mais de 30 causas para uma pessoa perder a consciência. Só causas não traumáticas. Portanto, quando um paciente perder a consciência, eu tenho que fazer uma conduta padrão. Ou seja, nesses 4 pacientes, até que depois a gente estuda as particularidades de cada uma, você tem que fazer a mesma coisa. Tá? Para quê? Por essas coisas é para você ter certeza que ele está respirando e circulando. Para quê? Perdão. Conduta padrão, para manter as funções vitais deles e aí sim fazer a diagrama diferencial. Ou seja, eu preciso ter certeza que esse cara aqui está respirando, tá? Para depois fazer a droga para tratar a lipotímia. Eu preciso entender que esse aqui está respirando e talvez com uma boa anamnese, boa coleta de sinais vitais e conhecendo, eu entendo que é uma hipoglicemia, tá? Esse garotinho que teve uma crise convulsiva, eu preciso entender, depois que acaba a crise, que ele está inconsciente. Então, se ele estiver respirando, eu vou decidir se tratar ou não. Então, antes de eu tratar uma síncope, eu trato uma inconsciência. Antes de eu tratar uma hipoglicemia, eu trato uma inconsciência. Antes de eu tratar uma crise convulsiva, eu trato uma inconsciência. No dia que a gente for conversar de reação alérgica, a gente vai ver que isso aqui é a única diferença. Porque a reação alérgica ela é tão clara quando o paciente está tendo uma reação alérgica grave, porque ele dá manifestações cutâneas, que talvez antes de você pegar essa paciente e botar lá sinais vitais, tudo, controlar se ela está respirando ou circulando, já seria importante fazer adrenalina nela. Então, a reação alérgica ela tem uma particularidade, mas deixa para a nossa última aula, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: entrei agora, eu costumo dizer o seguinte: você entrou no consultório de um vizinho, se eu for chamar um dentista que trabalha com você no outro consultório, aí você chegou no consultório, o dentista não está, e o paciente está apagado na cadeira. Gente, se ele está apagado na cadeira, é muito provável que ele tenha tido uma síncope vasovagal por ansiedade. Mas ele pode ser um diabético e teve uma crise hipoglicêmica. Ele pode ser um epilético. Ele pode ter tomado uma anestesia intravascular e ter tido, tá, uma reação epilética. Ele pode ter tido uma hipotensão postural e ter apagado.
Ele pode ter, provável que ele vai ter manifestações cutâneas, mas ele pode ter tido uma reação alérgica. Ou ele pode, menos comum, ter tido uma angina-infarto. Repara, quando a gente diz menos comum, comum, rara, comum, menos comum, gente, eu não estou dizendo quem é mais comum ou menos comum de acontecer. Eu estou dizendo, a síncope vasovagal é muito comum ela levar à inconsciência. A hipoglicemia é um pouco menos comum. A epilepsia é muito comum. Muito comum. É comum. A reação tóxica é muito comum. A hipotensão, um pouco menos comum. Angina, infarto e reações alérgicas são um pouco mais raras de levar à perda da consciência. Tá? Então, e olha que interessante. Repara, gente, mais uma vez, primeiros slides da aula. Se eu pegar, olha aqui, quase todo capítulo do livro é isso. Gente, no fundo, claro que eu posso ter uma pessoa saudável, que não toma nenhum remédio, que teoricamente não tenha medo de dentista, mas por que que a pessoa passa mal no meu consultório? Geralmente associada a medicamentos que ela usa, a doenças que ela tem e ansiedade. E aquela minha brincadeira, consultório versus shopping center. A pessoa que chega doente no meu consultório no shopping center, ela toma os mesmos remédios. A pessoa que é asa 3 chega no meu consultório no shopping center, ela tem a mesma doença. A diferença é que no meu consultório ela tem o medo. Então, o medo precisa ser controlado. Eu sei que eu bato numa tecla chata, mas o medo precisa ser controlado no nosso consultório, tá? É por isso que eu digo o seguinte, e isso aqui é muito claro, gente. Eu não acho que nenhum de nós, não é esse meu objetivo, nem quando é um curso teórico presencial, tá? Gente, quando fala em curso de emergência médica, o pessoal pensa muito em reanimação cardiopulmonar, em massagem cardíaca, e a gente sabe que, estatisticamente, a chance de um paciente perder, como a gente viu no vídeo no começo da aula, a chance da gente ter um paciente no consultório que perca a consciência, tá? E ele tem uma parada cardiorrespiratória, é muito pequena. Então, quando aqueles pacientes perderam a consciência, antes da gente se preocupar em tratar, a gente teria que tentar chamar ele, tá? Claro que precisa de um treinamento prático, isso aqui a gente está falando de teoria, avaliar sinais vitais. É muito provável que os sinais vitais dele estejam presentes. Se os sinais vitais dele estiverem ausentes, repara, os próximos slides que vão aparecer, tem 4 ou 5 slides, gente, meramente teórico, hoje pra gente. Se o sinal vital estiver ausente, tá? Vou pular isso aqui, eu já volto nesse. Se o sinal vital estiver ausente, eu tenho toda uma cadeia de reanimação cardiopulmonar. Chamar o socorro, iniciar compressões, iniciar a ventilação, tá? Fazer as manobras se eu estiver sozinho ou se eu estiver em dupla, usar desfibrilador. Então, repara, eu vou voltar naquele slide já já. Isso aqui, se eu tiver uma parada cardiorrespiratória no meu consultório, eu tenho que ter esse treinamento de cadeia de sobrevivência. Ver se ele está com sinais vitais, chamar o socorro especializado, aferindo frequência respiratória e frequência cardíaca, fazer ventilação artificial com compressão, seja, fazer reanimação cardiopulmonar, se eu estiver sozinho ou se eu estiver em dupla, tá? Quantas eu faço se eu for um socorrista ou 2, em que hora eles trocam de posição, se eu tiver um desfibrilador, como é que se utiliza, isso é bem claro. Só que, na realidade, gente, isso é lindo de colocar nos slides, é lindo de pedir para a editora que fez o livro fazer desenhos maravilhosos, mas é uma situação, primeiro, ainda bem, muito rara de acontecer no consultório, mas a gente precisa estar preparado, mas se ela acontecer, a gente sabe que a chance de sobrevivência é pequena, não adianta a gente se enganar. E é muito provável, como eu falei, que isso aqui, ó, que esse slide está mostrando agora, não aconteça nunca no consultório. Não é que não aconteça de você chamar o paciente e não responder. É que aconteça de você chamar e ele ter parada cardiorrespiratória. Estatisticamente falando, quem está aqui agora, é provável que isso não aconteça com nenhum de nós. Agora, vou voltar ao slide. E isso aqui? Gente, isso é o nosso dia a dia. Eu tenho um paciente que ele perca a consciência no consultório. E se a gente pode, na nossa reta final, dar um conselho é, a maioria das emergências médicas no consultório você trata com um dedo. Um dedo, ou 2, dependendo, um dedo que pegue a sua cadeira ou a sua alavanca e deite a sua cadeira, tá? Ou seja, se você tiver pode ser um dedo ou pode ser o pé. Apertar um botão ou pegar uma alavanca e deitar a cadeira. E com um dedo, baixar a cabeça da pessoa. Soltar,
a travinha que tem aqui para fazer, olha a minha cabeça, para fazer hipertensão. Por quê? A maioria dos pacientes, maioria que eu digo, gente, é 99,9999% dos pacientes que perdem a consciência no consultório, ele está vivo, sim, ele está respirando, sim, ele está com frequência cardíaca mantida. Mas olha para mim, se o pescoço dele fizer isso aqui para frente, pode ser, e a inconsciência for uma inconsciência um pouco mais profunda, essa queda dele pode obstruir a via aérea. Então, eu, deitando a cadeira para permitir o retorno venoso, eu podendo hiperestender a cabeça. Eu costumo dizer o seguinte, gente, todo paciente inconsciente, existem 3 coisas para fazer. O slide está botando 2. Existem 3 coisas para fazer. 3. Uma, deitar a cadeira sempre. Sempre. É automático. Deitar a cadeira sempre. Segundo, hiperestender a cabeça sempre. E terceiro, levantar as pernas e balançar. Levantar as pernas botando uma almofada, que seja. Levantar as pernas e balançar quando possível. Renato, o que significa quando possível? Você está sozinho no consultório. Gente, se você está sozinho, não importa. Antes de você chamar o socorro, se você quiser gritar para alguém ou ligar para alguém, está inconsciente, não sabe o que fazer, deita a cadeira. Está inconsciente, não sabe o que fazer, hiperestende a cabeça. Está sozinho, é a hora de chamar socorro. Tem mais de uma pessoa, tem várias pessoas no consultório, deita a cadeira, hiperestende a cabeça, levanta e balança a perna. Então, quando eu digo levantar a perna e balançar sempre que possível, é sempre que você tem uma pessoa disponível para isso. E aí, gente, entenda que a hora que você fez isso, teu paciente está respirando e você melhorou o retorno venoso, você hiperestendeu a cabeça para ele e ainda balançou a perna, você está, como a gente viu naquele slide, mantendo ele vivo, respirando e circulando. E aí você tem tempo, sim, de acordo com a anamnese, de acordo com o treinamento que você tem, de diagnosticar e talvez tratar, ou chamar o socorro. Então, aquela situação que a gente vai começar a ver nas outras aulas, que se eu sei ou se eu acho que é uma síncope, eu vou fazer ele inalar amônia. Se eu acho que é uma hipoglicemia, eu vou ter que injetar glicose nele. Se ele teve uma crise convulsiva, eu provavelmente vou só acompanhar. Se ele teve várias crises convulsivas, ele está num quadro de estado epilético, eu vou ter que injetar droga neles. Se foi só uma hipotensão, ele provavelmente vai acordar por conta própria. Então, de acordo com o que tiver acontecido, eu acabei de ganhar um tempo desse paciente vivo para, depois que eu fiz o suporte, reconheci que ele estava passando mal, eu não reconheci uma parada cardíaca, eu reconheci uma inconsciência. Depois que eu reconheci uma inconsciência, eu fiz as 3 manobras básicas: deitar a cadeira, sempre, hiperestender o pescoço, sempre, levantar as pernas e balançar quando você tiver gente. E aí você ganhou tempo para, junto com a sua anamnese, diagnosticar e tratar esse paciente. Então, a partir daí, nesse momento, apesar de nascer a unidade 2 do livro, era a hora onde a gente vai. Era não, hoje a gente vai parar, mas vai ser a hora onde a gente vai entender e existe reanimação cardiopulmonar em crianças, em bebês, não é o nosso foco, mas é a hora onde eu vou entender, se eu voltar naqueles primeiros slides da aula, beleza. Renato, o que é uma síncope vasovagal? Quais são os cuidados específicos para ela? O que é uma crise convulsiva? Quais são os cuidados específicos? Então, a gente vai entender na próxima vez. Eu quero que a gente entenda o seguinte: é como se hoje a gente tivesse parado a nossa aula aqui. Eu tenho um paciente, ele começou a passar mal no meu consultório, tá? E aí 2 coisas podem acontecer a partir da nossa próxima aula. Uma, ele está consciente. Então, se ele está consciente, eu não vou me preocupar com isso. Outra, ele está inconsciente. Está inconsciente, mas com sinais vitais presentes. A partir de agora, sim. Como é que... Unidade 2, parte 2. Renato, como é que eu previno, como é que eu diagnostico, como é que eu trato uma lipotímia e uma síncope? Como é que eu previno, como é que eu trato uma crise asmática? Como é que eu previno, como é que eu diagnostico, como é que eu trato uma crise convulsiva? Como é que eu faço a prevenção, o diagnóstico, o tratamento de uma alteração neurológica como epilepsia? Como é que eu faço a prevenção, diagnóstico, tratamento de uma angina, de uma crise hipertensiva, de um infarto?
como é que eu faço a prevenção, diagnóstico e tratamento de um caso de hipoglicemia não diabético. Como é que eu faço a prevenção, diagnóstico e tratamento de uma reação tóxica por excesso de droga. Como é que eu faço a prevenção não tem, mas como é que eu faço o diagnóstico e tratamento de uma reação alérgica. Esse é o ponto. Sempre isso. Tenta prevenir, se ela acontecer, entender quais os sinais e sintomas que levam você ao diagnóstico e depois do tratamento. Mas aí sim, para não ficar cansativo, eu adoro, mas emergência médica é um tema pesado, a gente vai entender o que acontece com cada uma delas, mas no dia 19. Tá? Então, o que vai acontecer agora? Só para a gente entender. Claro, vou me colocar totalmente a quem está aqui à disposição, ainda temos bastante gente aqui, para quem quiser colocar pergunta ou depois colocar pergunta, tá? Mas a gente, a partir da manhã, como eu falei, a gente começa amanhã, né, para quem está assistindo ao vivo, claro, a partir de amanhã, 1º de agosto, tá? A gente vai começar a nossa parte, oficialmente o projeto, a gente vai dar o start legal, tá? A princípio, a gente, em agosto, vai ter a aula, como eu falei com vocês, vai ter uma aula de anatomia, acho que ela é dia 13, se não falha a memória, já está marcada a data na minha agenda, e já coloquei no nosso grupo, né, quem está no grupo de WhatsApp, que agora a gente vai migrar de grupo, tem uma data para a gente continuar com a aula de emergências médicas, e mais no final do mês, acho que é dia 26 ou 27, tá? Acho que é 26, já coloquei no grupo, na outra semana a gente vai ter a aula para quem for da modalidade presencial, terá aula de agregado leucoplaquetário. Tá? Mas essa aula que a gente teve agora, para quem está no grupo de WhatsApp ainda, eu vou colocar essa aula tanto no grupo quanto colocar essa aula no canal da Cetoodontologia. A partir de agora, da terceira aula em diante, é que ela vai ser específica para quem faz parte do projeto, tá? Vou só parar a gravação aqui, ó. Deixa eu só parar